turma! Hoje a gente vai falar sobre a confusão, que é uma forma de extinção das obrigações também, e é bastante simples, são só 4 artigos, está no Código Civil do 381 ao 384, e a gente vai ver hoje como é que ela vai acontecer. Quando a gente estudou obrigações lá no começo do semestre, eu mencionei que é preciso que haja uma dualidade de polos. Eu preciso ter um polo passivo com o devedor e um polo ativo com o credor. Então, para existir uma obrigação, eu preciso ter necessariamente pelo menos um devedor e pelo menos um credor. Por que eu estou falando pelo menos? Porque a gente viu que eu posso ter mais de uma pessoa no mesmo polo, e aí a obrigação ela vai ser solidária se a lei ou as partes fizerem uma convenção nesse sentido, ou se a lei trouxer essa disposição, ou ela vai ser simplesmente divisível por partes, como a gente já viu. Então, eu preciso ter pelo menos um devedor e pelo menos um credor. Se credor e devedor se concentram na mesma pessoa, não tem como ter obrigação, porque vai acontecer justamente isso, a confusão. Então, a obrigação ela pressupõe a existência de dois sujeitos, o ativo e o passivo. Se por alguma circunstância, sujeito ativo e sujeito passivo são ocupados pela mesma pessoa, polo passivo e polo ativo ocupados pela mesma pessoa, aí não tem como ter obrigação, porque credor e devedor eles têm que ser pessoas diferentes, ninguém pode ajuizar uma cobrança contra si mesmo, ninguém pode dever a si mesmo. Então, nesse caso, se isso acontecer, a obrigação se extingue e o que vai acontecer para gerar essa extinção é o que a gente vai chamar de confusão. Então, confusão vai acontecer quando os polos passivo e ativo forem ocupados pela mesma pessoa, porque ninguém pode ser juridicamente obrigado para consigo mesmo. Eu me devo R$100, e aí, se eu não pagar os R$100 a mim mesma, eu vou poder me processar? Isso não existe, né? Até foge um pouco a lógica. Então, por isso que a obrigação ela vai se extinguir. A confusão, ela não exige manifestação de vontade. O que é que isso quer dizer? Que se acontecer alguma circunstância que os polos passivo e ativo venham a ser ocupados pela mesma pessoa, não precisa de um documento ou de uma declaração judicial para dizer que a obrigação acabou. A obrigação acaba de forma automática, é a própria lei que diz que eu não posso ter credor e devedor sendo a mesma pessoa, por isso a obrigação se extingue. Então, como está aí no material, o vínculo se extingue op lege, ou seja, pela própria força da lei, pela simples verificação de seus pressupostos. Que pressupostos são esses? Reunião na mesma pessoa das qualidades de credor e de devedor. E aí você pode falar, mas que não tem lógica, como é que uma pessoa vai virar credora dela mesma e devedora dela mesma? Isso pode acontecer tanto por ato inter vivos, quanto por mortis causa. Inter vivos, por exemplo, eu devo aluguéis a João, porque eu moro na casa dele. E eu moro de aluguel na casa de João, todo mês eu pago R$500 de aluguel para ele, e o contrato ele é por 1 ano. Então ainda tem, digamos que ainda tem 8 meses de contrato. Então eu devo esses R$500 por mês a João. Só que se eu me casar com João em regime de comunhão universal de bens, tudo que é meu é de João, tudo que é de João é meu. Então, a casa que eu morava de aluguel, ela agora é minha, por força do regime matrimonial. Então, não faz sentido, se a casa é minha, eu pagar aluguel. Por quê? Porque o bem já é meu. Então, nesse caso, foi um ato inter vivos, onde a pessoa que tinha uma obrigação com alguém diferente se tornou credora dela mesma. Então, aí extingue-se a obrigação. Nesse exemplo que eu dei, eu não tenho mais o dever de pagar aluguel. Mas também pode ser mortis causa, por sucessão hereditária, por exemplo. O mesmo exemplo do contrato de aluguel. Mas eu moro de aluguel na casa do meu pai. Eu pago aluguel ao meu pai todo mês. Só que meu pai morreu e eu sou a única herdeira, então eu não vou dividir essa casa com ninguém. Eu sou a única herdeira, a casa agora é minha, eu não vou pagar aluguel para mim mesma pelo tempo que resta do contrato. Então se extingue essa obrigação. Então, a confusão ela extingue uma obrigação que já existe, porque essa obrigação existia de forma normal, poderia existir, era um credor e um devedor sendo pessoas diferentes,
mas uma circunstância, como a gente acabou de ver, ou por ato inter vivos ou mortis causa, fez com que os dois polos passassem a ser ocupados pela mesma pessoa, não tem como a obrigação subsistir. A confusão, ela pode ser total ou parcial. Total, ela vai dizer respeito à dívida toda e por isso mesmo extingue a dívida toda, como os exemplos que eu dei há pouco. Então, se eu sou a única herdeira e devo aluguéis a meu pai morre e o imóvel é meu, extingue a obrigação de pagar aluguel de uma forma geral. Só que quando a confusão envolver apenas parte da dívida, ou seja, ela em partes eu me tornei credora e devedora, mas existe ainda uma parte que é outra pessoa, que é a credora ou devedora, aí não vai poder extinguir a obrigação toda, só vou poder extinguir a obrigação naquilo que houver uma mesma pessoa sendo credora e devedora, é a chamada confusão parcial. Então, no mesmo exemplo que eu dei do imóvel do meu pai, que eu morava de aluguel, se eu não sou a única herdeira, a confusão ela vai ser só parcial. Por quê? Porque aí o devedor co-herdeiro ele vai ficar liberado unicamente da parte concorrente entre sua cota hereditária e sua dívida com o decujus. No que se refere à cota do irmão, ele continua devendo. Então, nesse exemplo que eu dei, só sou eu e meu irmão. Eu pagava o aluguel todo a meu pai, o imóvel agora é meu e de meu irmão. Metade para cada um, eu vou pagar metade do aluguel para o meu irmão se eu quiser continuar morando lá e se meu irmão não me liberar dessa obrigação. Então, sempre que a confusão não acontecer com a dívida toda, ou seja, em parte da dívida, a mesma pessoa é credora e devedora. Eu vou fazer a extinção pela confusão. Mas há uma parte da dívida que envolve outra pessoa, essa parte que envolve outra pessoa continua valendo e a obrigação vai subsistir de forma parcial. A confusão, como eu já mencionei, ela é uma forma de extinção da obrigação e aí ela tem por efeito não só extinguir a obrigação principal, mas também as obrigações acessórias. Por quê? Porque o acessório ele segue a sorte do principal. Se eu não tenho mais a obrigação principal, consequentemente eu não tenho mais acessórios. Não, a obrigação principal tinha uma fiança. Então, nesse contrato de aluguel que eu tinha com meu pai, eu coloquei um fiador, que aí se eu não pagasse, o fiador pagava. Se eu extinguir essa obrigação do contrato de locação, o fiador está liberado também. Não tem como ele ser fiador de uma obrigação que não existe mais. Se é uma obrigação que era sujeita a juros, por exemplo, os juros são considerados como acessórios, os juros também vão se extinguir. Então, sempre que a obrigação principal se extinguir pela confusão, os acessórios eles também vão ser extintos. Para finalizar, cessação da confusão. Pode acontecer da confusão ser desfeita. Por exemplo, o mesmo exemplo que eu venho dando do começo do contrato de locação, que eu morava na casa que era do meu pai, ele morreu, a casa ficou para mim, eu não vou mais pagar aluguel porque aconteceu a confusão. Mas se meu pai estava presumidamente morto, por isso que eu fiquei morando lá e não pagava mais aluguel, mas aí anos depois ele volta. Então, se ele voltou, ele não morreu. Se ele não morreu, não teve sucessão hereditária, o imóvel não passou a ser meu, ele continua sendo credor e eu continuo sendo devedora, então aí restabelece-se a obrigação que a confusão tinha extinto. Então, nesse caso, se acontecer alguma coisa que termine essa confusão, aí volta a obrigação principal e com todos os seus acessórios. É uma obrigação que tinha juros, os juros continuam. Eu dei o exemplo do presumidamente morto voltar, mas há um mais comum, por exemplo, você recebeu aquele imóvel por testamento e esse testamento foi anulado, então nesse caso você volta a dever os aluguéis. Então, confusão é isso, é bastante simples, é só pensar na situação onde, por alguma razão, que pode ser por ato inter vivos ou causa mortis, a pessoa se torna credora e devedora da mesma obrigação, por causa disso eu extingo a obrigação. Se ela se tornou credora e devedora da obrigação toda, eu extingo a obrigação inteira. Se ela se tornou credora e devedora de parte da obrigação, vai acontecer a confusão parcial e parte da obrigação vai ser extinta e a outra parte, onde eu tiver essa dualidade de pessoas ocupando os polos, ou seja, credor e devedor sendo pessoas diferentes, ela vai continuar. Então é isso, é um assunto bastante simples, mas se vocês tiverem dúvidas, podem colocar nos comentários ou postar no fórum do Moodle.